Nossa aula de hoje é para falar sobre o perdão e explicar que o perdão é uma vivência da experiência, é algo que você traz para sua vida diária e ele é um estado de calma e de paz na mente. Então, por que a gente usa do perdão? Porque, na verdade, o nosso objetivo é trazer paz para a nossa mente. Esse é o objetivo quando eu trabalho com a palavra perdão. A gente começou a estudar sobre perdão lá atrás no Ho'oponopono. Quem quiser voltar, tá nas apostilas de 2018. Então a gente falou sobre cada uma das frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar é que o mundo, ele é uma concepção e uma criação da nossa mente. Então, cada um vai criar um mundo diferente para si. E conforme a gente observa esse mundo, a gente vai colocando e mudando as nossas percepções das coisas que vão acontecendo na nossa vida. Então, a nossa percepção, isso já é uma pesquisa, ela está baseada 90% em medo. Então, por isso que é difícil para a gente conseguir dar o perdão para a gente mesmo e para as outras pessoas, porque a gente está 90% da nossa mente trabalhando com medo. Então a nossa percepção ela é baseada na maior parte das coisas do nosso aprendizado passado. Ok, isso é lógico, né? Eu venho como criança aprendendo, crescendo, como que fala? Organizando alguns pensamentos dentro de mim. Então, por exemplo, enquanto eu sou criança, eu vou mexer numa tomada. Se eu levo um choque, eu descubro que aquela tomada não é um lugar legal de mexer, porque eu vou estar levando choque toda vez que eu mexer nela. Então, esses aprendizados, eles são coerentes e eles são pertinentes. A gente precisa deles para poder viver ao longo da nossa vida. O único problema é que a gente vê nesses aprendizados passados um presente que não existe nele. Então, ao invés da gente ir lá atrás no passado, buscar o aprendizado daquela experiência e voltar para o presente só com o que deu certo, não, a gente traz para o presente os medos que a gente aprendeu lá naquele passado. Só que o que a gente esquece é que a gente está num outro momento. Então, muitas coisas que a gente acaba trazendo com a nossa percepção, baseada nesse aprendizado passado, ele vai sendo permeado por esse medo que está dentro da gente ali, que você foi incutindo nos seus pensamentos e na sua forma de viver. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na mente para conseguir fazer essa mudança desse passado e conseguir perdoar e se perdoar é a aceitação. Essa é a primeira palavra que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Aceitar que algumas coisas não deram certo no passado, mas que eu posso fazer diferente nesse aqui e agora. Por quê? Porque o aqui e agora já não é mais como foi lá no passado. Então, é esse aprendizado que a gente precisa trazer para o dia a dia, de entender que as coisas mudam, que a vida ela é como um rio que corre. Você não consegue se banhar na mesma água daquele rio 2 vezes. Por quê? Porque não é a mesma água. Então, por mais que aquela experiência traga para minha mente uma vivência que eu já tive no passado, eu preciso lembrar que não é a mesma situação, ela é diferente. Então, primeira palavra-chave que precisa ser guardada aí, a aceitação. Quem quiser ir fazendo um gráfico para depois a gente passar para todo mundo é legal. Então, o perdão tem como primeiro movimento a aceitação. E aí, é aceitar o quê? A primeira coisa que eu preciso aceitar. Eu não consigo mudar o mundo. Eu só consigo mudar a mim mesmo. Na verdade, já não é fácil mudar a si mesmo.
Então pense com você totalmente focado para fora, tentando mudar o mundo, para que ele corresponda àquilo que você deseja. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa mente é essa ideia de que o mundo precisa mudar. Não, quem precisa mudar é você. Aí você fazendo a sua mudança interior, o mundo muda. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque a sua forma de enxergar o mundo vai ser diferente. Então, dá para perceber como que é o movimento que as entidades e os espíritos de luz chamam a gente para fazer? Por mais que a gente está num coletivo e que esse coletivo impacta a nossa vida e nós também impactamos a vida do coletivo, o trabalho é individual. Então, quando eu aceito fazer o meu trabalho interno, como diz no Espiritismo, a minha reforma íntima, o que eu estou trazendo para a minha vida? Eu estou trazendo novos pensamentos, nova energia, nova frequência, e aí eu mudo a minha forma de pensar. Logo, se eu mudei a forma de pensar, o mundo também muda, porque eu mudei a forma de ver o mundo, ok? Então, qual é o instrumento que nós precisamos aprender a usar a nosso favor? É o amor. E a gente fala, não, mas eu amo. Ama o seu filho, às vezes o seu marido, o seu pai, a sua mãe, sua irmã. Mas e aquele desconhecido? E aquele que vai contra aquilo que você está falando? O quanto de amor você tem por essa pessoa, porque você sabe que nós estamos todos numa teia e conectados. Então, esse é o grande mistério da vida, é amar o diferente. Então, se nós usássemos o amor, o tanto que a gente vibra no medo, a gente não teria metade dos problemas que a gente tem, ok? Então, quando eu vibro no medo, o que eu estou ativando dentro da minha mente? Raiva, culpa, inveja, mágoa, irritação, ódio. Em contrapartida, quando eu estou vibrando no amor, o que eu estou trazendo para dentro do meu corpo? Compaixão e alegria. E a compaixão, ela vem do quê? De se fazer tudo com paixão. Porque se você não colocar paixão nas coisas que você faz na sua vida, você não consegue dar o perdão nem para si mesmo e nem para o outro, tá? Então, primeiro movimento que a gente precisa fazer para conseguir trabalhar com a palavra perdão é, como o pai fala, né, incessantemente, e a gente está fazendo aqui todos os dias, mas isso precisa virar um exercício diário, mesmo quando essa quarentena, essa pandemia acabar, isso precisa continuar existindo na vida da gente, é a meditação, né? Porque o que é a meditação? É o controle da mente. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com mantras, o mantra significa o quê? É controlar a mente para que ela não fique em devaneios. Por quê? Porque eu estou sempre pautado pelo meu passado, né? Então, eu preciso transformar a meditação numa rotina, né? É uma prática diária. Se eu tomo banho todo dia, se eu escovo todo dia o dente, se eu como todo dia, se eu bebo água a todo momento, então eu deveria meditar também em todos os momentos. Por quê? Porque quando eu medito, eu domino a minha mente. E o que é dominar a mente? Não é negar. Esse é o nosso problema. Quando a gente imagina que a gente vai fazer um movimento de meditação, a gente acha que é negar todos os pensamentos. Não, eu não vou negar os meus pensamentos. Eu vou aprender a controlá-los, trazer sentido para a minha vida, para que eu possa fazer a mudança. Então não é negar. Ai, tô com raiva, vou parar um pouquinho e vou meditar, essa raiva vai passar. O que eu vou trazer para dentro dessa meditação para que eu olhe para essa emoção de raiva que está permeando o meu ser?
O que ela está escondendo que eu não quero olhar? Então a gente reconhece que a gente está com raiva, ou a gente reconhece que a gente está depressivo, que está triste, mas a gente não faz o trabalho interno de buscar porque essas sensações, elas estão dentro da gente. E é isso que a gente precisa fazer, né? A mente está lá, inerte, sem perspectiva de mudança. Ela tá ali naquela depressão, ela tá na ansiedade, ela tá na raiva, ela tá na inveja, ela tá no medo, ela tá ali, em alguma emoção que eu não consigo detectar. O que eu tenho que fazer? Então, eu primeiro preciso perceber que eu tô parada ali, naquele pensamento repetitivo. E aquele pensamento repetitivo tá fazendo parte da minha vida. Não adianta eu negar, não adianta eu dizer, eu vou inspirar e já já a raiva vai passar. Não, se você não mexer e não trabalhar com o que está te trazendo raiva, ela não vai passar, ela vai só aumentar. Então, nessa quarentena, isso é um exercício super importante de fazer. Para um pouquinho, percebe por que aquela emoção está te trazendo alguma coisa, né? Entenda, traga para o entendimento. Então, você estava ali parado, você trouxe para o entendimento. E aí você vai controlar a mudança. Por quê? Se você está triste, você tem que trazer alguns gatilhos para sair dessa tristeza. Se você está depressivo, você tem que trazer alguns gatilhos para poder sair dessa depressão. Então a primeira coisa é entender por que aquela emoção está tão forte naquele momento. E aí você vai buscar sentidos para fazer a mudança. Se você não tiver esses sentidos, você não consegue mudar. Não existe mudança possível de ser feita, tá? Então, quando você trabalha no perdão, o que você vai fazer? Você vai realizar a inversão dos seus pensamentos. É isso que é trabalhar no perdão. Eu tô magoado, eu tô raivoso, eu tô estressado com aquela situação, então eu não consigo perdoar. Primeira coisa que eu vou fazer é inverter os meus pensamentos e compreender, tentar entender por que aquilo tudo foi gerado na minha mente. Então, esse é o nosso primeiro movimento. Aí, nós vamos corrigir o pensamento. Como que você corrige o pensamento? Fazendo diferente. Só que isso precisa ser uma decisão. Por quê? Porque vai empreender trabalho. Quando eu fico na depressão, quando eu fico triste, quando eu me entrego para qualquer situação que seja, isso não tem, por mais que a gente não compreenda, isso me faz estacionar. Eu paro, eu fico estacionado, eu não tenho movimento de mudança. Então, quando eu escolho fazer diferente, por que não é fácil? Porque eu preciso mudar formas, pensamentos que estão ali em volta de mim, né? Então eu criei essa forma, pensamento, tristeza, eu criei essa inveja da pessoa, eu criei essa culpa por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu não fiz. Então eu vou criando um monte de coisa aqui em volta de mim. Então o que acontece? Eu preciso me responsabilizar por essas coisas que eu vou criando, né? Então eu sou um ser. Conforme eu vou pensando, eu sou um ser, vocês conseguem ver? Ficou muito transparente. Vamos fazer um ser mais escurinho para poder ver. Eu sou um serzinho que tô ali lindo pensando, tá? Cada pensamento meu vai criando uma forma, pensamento em volta, ao redor do meu corpo. Olha lá. É minha responsabilidade, não é do outro, né? Por mais que o outro veio e me criticou, e eu fiquei com inveja, ou eu fiquei com culpa, ou eu fiquei com qualquer coisa, fui eu que deixei esses pensamentos crescerem ao redor da minha mente e do meu corpo. Então, a responsabilidade é minha. Eu não posso responsabilizar o outro. Dá para entender por que a gente precisa trabalhar o perdão? Porque a responsabilidade é nossa. Sou eu que estou criando essas formas pensamento e que vão ficar em volta do meu corpo, trazendo energias positivas e negativas.
né? Então, se eu crio uma forma pensamento de alegria, é alegria que eu vou ter na minha mente. Mas se eu crio uma forma pensamento de tristeza, é tristeza que eu vou ter na minha mente, tá? Então, eu preciso trabalhar as minhas emoções e os meus sentimentos. Por que eu preciso olhar para as minhas emoções e para os meus sentimentos? Porque é o meu olhar que transforma como eu respondo àquela situação. Então, como eu vou responder é que vai fazer a mudança. Se eu responder com reflexão e compaixão, a resposta vai ser positiva. Se eu responder com culpa, com tristeza, com inveja, a resposta vai ser negativa. E aí, as entidades falam muito assim: me dê a fagulha que eu faço o fogo. E aí eu trouxe uma frase que explica muito essa frase que o pai fala. O que ele quer dizer quando ele fala me dê a fagulha que eu faço o fogo? Ele pode levar você até o copo de água, mas é você que tem que beber. Ele não pode beber por você. Então, se ele virar para você e falar essa água tá vitaminada, tá energizada, beba ela. Essa água tá fluidificada, pode beber que você vai melhorar. Se a pessoa ainda não estiver pronta, ela não vai conseguir beber a água. Então não adianta ele fazer por você. Por isso que ele precisa fazer com você. Então, as entidades, o universo, seja lá o Deus, os anjos, o nome que eu quiser dar, ele só tem ação sobre aquilo que a gente faz se a gente fizer pela gente. O único que pode fazer por si somos nós mesmos, tá? Então, por isso que o perdão, ele é um processo. Ele não é uma coisa que vem pronta e que a gente consiga realizar rapidamente. Ele é um processo. Por quê? Porque eu preciso trabalhar as minhas emoções. Tá dando para entender? Tá todo mundo acompanhando? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou aqui pronta para, ok? Então, assim, ó, eu preciso lembrar que não adianta. Então, assim, aí o mesmo, se a entidade, que é um espírito de luz, ela não consegue fazer por você, você também não vai conseguir fazer pelo seu marido, pelo seu filho, pelo vizinho. Então, é isso que a gente precisa entender, né? A gente quer fazer pelo outro, pensar pelo outro, mudar o outro. Lembra lá do início da aula? Eu não consigo mudar ninguém, eu não consigo mudar o mundo. Eu só consigo mudar a mim mesmo, quando eu escolho e quando eu estou pronto para isso. Então, uma forma da gente entender a vida é pensar nela como uma escada. Pensa numa escadaria linda, de mármore, maravilhosa. E aí você está subindo a escada. Cada um está num degrau dela. Se eu estou no 10º degrau, quem está no primeiro degrau não consegue ter o mesmo raciocínio que eu, porque eu já estou no 10. Eu já subi 9 degraus antes dele. E quem está no 20º também não consegue pensar como eu, porque ele já está 10 degraus para cima. E outra coisa que a gente se esquece também é assim: para uma situação eu tô lá em cima, para outra situação eu tô aqui embaixo. E a mesma coisa cada um de vocês. Então, em algumas situações, isso eu tiro de letra, o outro não tira, né? Aquilo que o outro tira de letra, eu não tiro. Então, é esse amor, é isso que é amor. Por isso que o amor é tão difícil da gente entender, porque a gente tenta achar que ele é aquilo que você sente pelo filho, pelo marido, porque você está ali convivendo, pela mãe, pelo pai. Não, é isso que é amor. É você saber que cada um está num momento da vida, cada um está num degrau. Aquilo que para o outro é fácil, para mim é difícil. Então, quando eu vou tendo essas percepções, eu vou percebendo o perdão
como um processo de trabalho das minhas emoções. E aí, primeira coisa para eu conseguir perdoar. Qual é a primeira coisa? Todo mundo erra, inclusive eu. Então, quando eu não perdoo o amiguinho lá que pensa diferente de mim, o coleguinha, eu tenho que lembrar que do mesmo jeito que ele erra e que eu considero que aquilo que ele está fazendo está errado, ele também pode estar considerando que o que eu estou fazendo também está errado. Então, todo mundo erra. Eu, você, o mundo inteiro. E o que a gente precisa é aprender com os erros. É isso que a gente precisa. É simples assim. Quando você aprende com os seus erros, você tem meio caminho andado para conseguir perdoar, ok? O segundo passo que a gente precisa entender para conseguir dar o perdão é: todo mundo quer acertar e cada um tá lá no seu degrau. Lembra que você tá no 10º, outro tá no 1º, outro tá no 45º? Todo mundo quer acertar. Seja o sei lá quem, o bandido que acabou de fazer um assalto, seja o Buda que acabou de se elevar. Todo mundo na vida quer acertar. Por quê? Porque a gente quer ser feliz. Aí, como cada um vai ser feliz, volta de novo para aquilo. É a particularidade de cada um, tá? Terceira coisa, todo mundo faz o melhor que pode. Né? É aquilo que a pessoa pode. Eu nunca tinha pensado numa situação e uma vez uma pessoa me esclareceu para isso e nunca mais eu esqueci. A gente critica muito quem e faz muito julgamento de quem é... Nossa, deu branco, acho que não era para falar. A gente critica muito quem se suicida. Só que a gente não sabe as outras vidas daquela pessoa. Então, sei lá, nessa vida ela se suicidou com 30 anos. E de repente, na outra vida, ela se suicidou com 10. Então, ela já conseguiu viver mais 20 anos antes de cometer o suicídio. Então, a palavra que fica aqui para a gente guardar na nossa mente é o não julgamento. Se eu sou um bandista, que é isso que nós somos aqui, nós somos umbandistas, nós acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos em vidas passadas, logo, nós precisamos entender que cada um já viveu uma situação diferente do outro. E o que isso significa? Significa que cada um tem um esclarecimento do que é a vida. E eu não posso, através da minha forma de pensar, que é particular minha e que faz sentido para mim, exigir que o outro funcione da mesma forma que eu. Então, quando eu acredito nisso, eu entendo que todo mundo faz o melhor que pode. E é isso que eu preciso compreender. Qual é o quarto passo para o perdão? Então, primeiro passo, todo mundo erra. Segundo passo, todo mundo quer acertar. Terceiro passo, todo mundo faz o melhor que pode. E o quarto passo, quando eu guardo ressentimento, só quem sofre sou eu. Então, esse é o quarto passo para eu conseguir perdoar tudo e todos, inclusive eu. É compreender que quando eu estou guardando ressentimentos, na verdade, o veneno que eu espero que o outro tome, quem está tomando sou eu. Né? Então é aquele ditado que diz, eu estou tomando veneno esperando o outro morrer. O outro não vai morrer nunca, porque de repente ele nem sabe que ele causou aquela mágoa pra gente. Ele não tem consciência disso e aquilo nem foi um problema para ele. Então, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que quem sente a mágoa é aquele que guarda os rancores dentro de si. Então, assim, quantos rancores eu vou escolher guardar dentro de mim? Tá? Então, quando eu não consigo perdoar, é porque eu permaneço no medo. Então, as mágoas, elas são elas são uma água amarga que a gente fica escolhendo remoer e remoer e remoer. Então, qual é a vantagem de se dar o perdão? É sair desse veneno, sair dessa mente que está o tempo todo parada, trabalhando no rancor e na mágoa. Quando eu consigo sair desse veneno,
é porque eu abri espaço para o amor dentro de mim e aqueles quatro processos foram interiorizados. Todos erram, todos querem acertar, cada um faz o melhor que pode e por isso eu não vou guardar ressentimento. É esse o processo que eu preciso fazer para eu conseguir trabalhar com perdão, tá? Então, sair do medo é ter a certeza de que o amor próprio vai gerar o perdão. Então, por que é difícil perdoar também? Porque é difícil se perdoar e, antes disso, é difícil se amar nas suas qualidades e nos seus defeitos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa fazer uma reformulação da nossa mente. Já está comprovado que a gente vive, ao longo da nossa vida, 70% daquilo que a gente vive agora, aqui ó, nesse exato momento. 70% eu tô lá no passado. E aí eu tô remoendo culpas e mágoas. 25%, aí quando eu paro de pensar no passado, que eu acho que eu mudei de pensamento, eu tô lá no futuro, que é 25%, em devaneios e em ansiedade. Bom, então quando tudo isso acabar, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Então, percebe que eu devia ter feito e eu vou fazer, mas e o agora, né? O agora só tem 5%. Então, a gente vive constantemente nessas formas fixas da mente, como que foi que eu falei? Nessas formas pensamento, e por isso, como essas formas pensamento ocupam 95% da nossa mente, fica difícil permanecer no aqui e no agora e ver as coisas como elas realmente são, ok? E a gente vive no vício. Então, pra gente, quem tem vício é aquele que fuma, é aquele que bebe, é aquele que se droga. Não, nós também somos viciados. Nós somos viciados em viver no passado e em viver no futuro, sendo que o único instante que a gente tem é o agora. Então, eu trouxe até uma frase bonita que é: um pequeno instante de paz é agora. Porque eu nem me deixo levar pelo passado e nem estou lá no futuro. Então é um instante santo, porque é o momento presente, por isso que ele se chama presente. É o tempo real, é o que eu estou ganhando. Então esse instante santo que eu estou nesse momento trazendo paz para dentro de mim, é o instante onde eu tenho vida, onde eu posso me conscientizar, parar de repetir ad eterno as mesmas formas, pensamentos e aprender a me perdoar e assim perdoar o outro também, ok? Por quê? Porque futuro e passado não são reais, eles são uma criação da nossa mente, eles não existem a não ser dentro da nossa mente. E qual é a chamada das entidades? Eles chamam todo mundo para olhar para todas as coisas como se fosse a primeira vez. E na verdade porque ontem, quando eu olhei para esse celular aqui na minha frente, era na energia de ontem, que não é a mesma de hoje. Então, por isso que eu preciso olhar para as coisas como se fossem a primeira vez, porque na verdade Se eu só tenho este instante santo, então tudo que passou para trás já não existe mais, né? E é isso que eu tenho que trazer. Por mais doloroso que possa ser, por exemplo, a perda de um ente querido, por mais doloroso que possa ser, se eu permaneci vivo, é porque algo eu ainda tenho por fazer. Então, é nesse instante que eu preciso compreender o porquê eu tenho que continuar. Nós somos uma teia, nós estamos todos juntos o tempo todo, nos misturando, seja em pensamento, seja em energia, em emoção, mas cada um responde pela sua vida,
pelas suas escolhas e pelas vidas passadas também. Então, muitas das coisas que eu estou vivendo agora também estão relacionadas lá no meu passado enquanto espírito. Então, é muito bonito postar que a gente não está, a gente é. Só que quando a gente está no dia a dia, a gente esquece de tudo isso, tá? Então, eu preciso olhar para as coisas livre das memórias. Eu posso ir lá no passado, olhar aquela situação, mas eu preciso voltar para o presente e saber que eu posso fazer diferente agora. Como? Não fazendo julgamento, nem de mim mesmo e nem dos outros. A gente está vivendo uma época de muito julgamento. Todo mundo acha que é dono da verdade. E aí hoje eu recebi uma mensagem de uma consteladora que eu achei maravilhosa. A verdade é um espelho que foi quebrado e espalhado por toda a terra. Logo, ela está em muitos lugares. Se ela está em muitos lugares, cada um tem a sua verdade. Por isso que eu preciso sempre me lembrar de que todo mundo erra, mas no fundo todo mundo quer acertar, todo mundo quer ser feliz e está fazendo o seu melhor. Então é isso que eu tenho que sempre ter na minha mente, ok? Quando eu fico muito lá atrás nas minhas memórias, elas sempre me levam para o julgamento. Por isso que o Ho'oponopono convida a gente para liberar as memórias. Então, ó, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Mas eu libero todas essas memórias. Por quê? Porque é só no vazio quântico, é só no vazio espiritual que eu consigo me inspirar e trabalhar as minhas emoções e os meus sentimentos de forma diferente. Então, é preciso transformar as nossas mágoas para que a gente possa transformar a forma como a gente reage às nossas emoções e às nossas memórias. Porque tudo na nossa vida está permeado pelas memórias inconscientes que nós guardamos na nossa mente. Então, uma pergunta interessante para a gente fazer quando alguma coisa está acontecendo é: o que esta situação quer me mostrar? O que eu preciso aprender com ela? Porque cada um vai sentir aquela emoção de um jeito diferente. Então, a sua mágoa é só sua. Ela não é minha e nem é do outro. E a minha mágoa é só minha. Por quê? Porque cada um vai armazenando e vai vivendo situações na vida de um jeito diferente do outro. Ok? Então, a pessoa que sofre é a pessoa que guarda a mágoa. E não, muitas vezes, a pessoa que fez aquilo. Às vezes a pessoa nem se deu conta do que ela estava fazendo. Só que você interiorizou com tristeza, com raiva, com mágoa, com rancor. Então o outro, ele não tem culpa pelo que você interioriza. Tem uma frase bem legal que fala: eu não sou responsável pelo que você entende daquilo que eu falo. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que você entende. Porque é isso, essas reações diferentes de situações que são iguais não tem a mínima importância para aquele que não se sentiu magoado, tá? Então, e outra coisa interessante que o pai fala e que talvez a gente possa trazer para o desenho para poder entender: você tá triste, ok? Quando você tá triste, você se liga com todas as pessoas do mundo que tá triste. E ele já falou isso, que a guerra da Síria impacta a gente aqui. Como que impacta? Porque nós estamos vibrando no mesmo padrão. Então, por exemplo, essa pessoa aqui está nos Estados Unidos. Essa pessoa aqui está na Europa. E essa pessoa aqui está na China. E eu estou no Brasil, ok? Quando eu estou triste, energeticamente, eu estou fazendo isso aqui, ó.
E aí vocês vão falar, nossa, mas eu me ligo com a pessoa que está lá na China, lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Eu não sou energia. O meu pensamento não é energia. Quando eu emano energia, ela não vai para todos os lados? O reiki, o passe, o teta healing, sei lá o que, qual, né, a constelação que trabalha com as energias. O que tudo isso mostra? Que a gente está interligado, seja na China ou seja aqui. Então não se trata simplesmente de estar triste, se trata de se ligar com todas as outras pessoas no mundo que estão tristes. Então quando eu vou dar o perdão, não é porque o outro vai receber o perdão, não se trata do outro, se trata de mim. E a Madre Teresa de Calcutá falava isso, né? Quando você fizer o bem, faça o bem, porque no final das contas não é entre você e a outra pessoa, é entre você e Deus. Então é isso que a gente precisa entender, nem que seja o nosso Deus interno, ok? Então a pessoa tá aqui, tá? E ela foi magoada por essa outra pessoa aqui que nem tá sabendo, e que mora aqui no Brasil junto com ela, ok? Quando ela resolve entender que todo mundo erra, que essa pessoa pode errar, que ela também erra, e aí ela aceita isso, ela aceita o erro da outra pessoa, ela não concorda. Isso que a gente vai tendo que aprender dentro da gente. Não é concordar, é aceitar, é diferente. São palavras diferentes. Procura lá no dicionário, na etimologia da palavra, aceitar é diferente de concordar. Então, eu aceito que essa pessoa pode errar porque eu também erro. Eu aceito que pode ser que ela tenha tentado acertar porque ela não sabe como eu interiorizei. E aí eu percebo que no fundo todo mundo quer ser feliz. E aí o que eu vou emanar? Eu vou emanar perdão. Então, eu vou fazer o nosso perdão assim. Eu emanei perdão, ok? Eu estou puro perdão. Eu sou o perdão. Se lá na tristeza eu me liguei aos outros quando eu estava triste, o que vai acontecer com o meu perdão que eu acabei de dar? Eu vou me ligar a outras pessoas no mundo que estão na energia do perdão. E é isso que é? E é isso que eu estou fazendo. E aí eu estou potencializando o quê? O perdão. Então, quando a gente fala que é preciso dar perdão, é porque eu acredito que este sou eu. Se eu emanar perdão, é perdão que vai voltar para mim. Não é isso que a gente fala o tempo todo com as nossas meditações, com os nossos estudos? Hã? Bumerangue. O bumerangue. Quando eu emano tristeza, o que volta para mim? Tristeza. Então, não se trata do outro. Não é o outro que vai se beneficiar do meu perdão. Ele só vai se beneficiar se ele estiver naquela mesma energia de perdão. Se ele não estiver, ele não vai se beneficiar. Só que eu emanei o perdão e foi o perdão que voltou para mim. Porque eu não quero que retorne para mim a mágoa que eu estava emanando para ele, a tristeza que eu estava emanando para ele. Então, por exemplo, eu tenho um coleguinha lá que gosta do Flamengo e eu gosto do Vasco. Quanto mais eu ficar com raiva dele gostar do Flamengo e eu do Vasco, o que eu estou emanando? Mágoa, ressentimento e tristeza. Quando eu falo, sinto muito por a gente não pensar junto, me perdoe, eu te amo como ser divino que você é e sou grato, o que está voltando para mim? A energia limpa de perdão que eu estou emanando e não a energia de tristeza, ok? Então, o perdão, ele é alegria e ele é ação, ele é movimento. E é isso que as entidades estão pedindo desde o início das nossas meditações. A gente não tem tirado as meditações da nossa cabeça do Edvanas. A gente segue uma orientação espiritual. Essa orientação espiritual está mandando fazer o movimento a todo instante. E qual é o movimento do perdão?
é compreender, trazer a compaixão para a sua vida e aí perdoar, que é o quê? Perder aquele sentimento de mágoa e doar. Doar o quê? Doar compaixão, doar aceitação de que cada um tá no seu degrau ou no quadradinho. Eu tô no meu quadrado, você tá no seu. E aí, quando a gente interrompe essas batalhas internas de ódio, de mágoa, de rancor, a gente permite que a raiva e a culpa também sejam cortadas. O que é essa pandemia? É raiva, é culpa, porque a Terra só emana essas energias. É todo mundo querendo estar certo, é todo mundo querendo ter razão, é todo mundo destilando ódio e raiva, né? Então, cada vez que eu destilo ódio ou raiva de um comentário bobo, de um post simples que eu joguei na internet, às vezes eu faço um movimento no outro de uma energia de ódio tão grande que vai para além daquilo que eu imaginei. Eu não tenho culpa de como ele reagiu, mas eu sou responsável, porque aquilo que eu postei foi que causou a reação dele. Então eu tenho responsabilidade, eu não tenho culpa, mas eu tenho responsabilidade. É disso que eu estou há dias tentando falar para vocês e tentando esclarecer. Então quem ganha com o perdão é quem pratica, não é quem recebe, tá? Por quê? Porque quando eu abandono raiva, quando eu abandono mágoa, quando eu deixo ir, eu estou livre para ser quem eu sou de verdade. Um ser que erra, um ser que acerta. E quando eu estou na raiva e na mágoa, na verdade eu estou na ilusão do ser. Eu estou no ego, daquele que só quer estar certo, daquele que nunca admite que está errado. Então, se Deus é amor, ele não é julgamento, né? Ele não está lá em cima sentado num trono esperando para poder dizer você acertou, você errou. Não, Deus é puro amor. E aí, cada um responsável pelas escolhas daquilo que faz da sua vida, vai escolhendo o quanto consegue emanar de amor e o quanto não consegue emanar. Ok? Quanto tempo tem aí? Pra gente saber. Então, quando o perdão se dá, a liberdade de não estar mais acorrentado aos pensamentos e aos sentimentos acontece. Então, presta atenção, ó. Quando eu consigo dar o perdão, seja para mim mesmo ou para o outro, eu estou livre e não estou mais acorrentado àqueles pensamentos e aqueles sentimentos destrutivos e incomodantes. Por quê? Porque quando eu tenho mágoa dentro de mim, eu estou em sentimentos destrutivos, em sentimentos que me incomodam, porque o tempo todo aquela mágoa volta e aquela mágoa volta. E eu não consigo viver, eu não consigo raciocinar, eu não consigo sair daquilo. Eu estou o tempo inteiro naquela batalha, naquela guerra, né? Retroalimentando uma mágoa que vai cada vez crescendo e me impedindo de perceber que eu posso deixar ir tudo aquilo, ok? Então, o perdão não pode ser descrito em palavras, ele precisa ser experimentado. Então, eu primeiro preciso experimentar que eu erro, que o outro erra, que todo mundo erra. Aí eu preciso entender que talvez no erro a gente esteja querendo acertar. E aí, no final das contas, todo mundo quer ser feliz, cada um do seu modo, e eu vou entendendo a simplicidade da situação. E que eu posso abençoar com o perdão, porque quanto menos memória eu tenho, mais inspiração me vem para poder viver a vida. Porque a inspiração, ela vem do vazio divino, ela não vem das memórias nem da ansiedade. Então, quanto menos memória eu deixo permanecer na minha mente, mais
eu sou inspirado pelo vazio divino, ok? Então, quando nós estamos felizes conosco, nós não estamos nem no desejo e nem na inveja da plenitude alheia. Porque o que é a inveja? É uma plenitude alheia que eu vejo no outro e que eu invejo e quero para mim. Só que eu esqueço de tudo que aquela pessoa vive e fico querendo só o que ela tem de bom, tá? Então, quando eu sou feliz com o que eu sou e com o que eu tenho, eu não desejo nada que é do outro. E aí vem a compaixão, né? Que é fazer tudo com amor. E sabe o que está completamente relacionado e ligado? Eu só consigo dar compaixão, eu só consigo exercer a compaixão quando eu tenho coragem. Por quê? Porque compaixão é o contrário de violência. Como a gente age o tempo todo em violência, seja contra a gente ou contra o outro, a gente consegue compreender que é a coragem que nos permite mudar tudo isso. Então, para encerrar, para não cair, né, para a gente não cair, a aceitação de quem eu sou profundamente acaba com a inveja, acaba com o orgulho, com a arrogância e com o desespero. E só assim, ao me conhecer e ao me aceitar, é que eu posso existir enquanto mudança no mundo. Então, o nosso exercício diário não é o de se doar para o outro, mas é o de praticar a regeneração do nosso próprio espírito. Falei 1 hora sem parar, ninguém fez uma pergunta. Nós estamos caminhando para encerrar. Como a gente entrou um pouquinho depois das 8, então deve desligar um pouquinho também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou repetir só esse finalzinho. A aceitação de quem eu sou profundamente me tira do caminho da inveja, do orgulho, da arrogância, do desespero, e só assim, ao me conhecer e me aceitar, eu posso realmente mudar. E aí, ao invés de achar que eu tenho que me doar, eu pratico a regeneração do meu próprio espírito, me perdoando e perdoando a todos ao meu redor. Quando eu falo todos, é todos, inclusive o coleguinha que você acabou de odiar hoje de manhã, ok? Que não fez as coisas do jeito que você imaginava. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que caiu todo mundo, né? Ninguém fala nada. Porque a mensagem foi muito clara. Gratidão para todos vocês. Fiquem bem. Se alguém quiser mandar alguma pergunta por mensagem, semana que vem voltamos. Eu achei bem legal fazer a aula por aqui, bem mais fácil do que ficar todo mundo entrando. Dá para fazer pergunta para quem quer perguntar. E vamos mudar a forma de falar. Ao invés da gente falar que difícil, vamos falar não é fácil. Isso é neurolinguística. Quando a gente fala não é fácil, o cérebro grava o fácil. E aí ele vai transformando a nossa forma de pensar, ok? A primeira coisa que a gente precisa fazer é o auto-perdão. Porque por que eu não consigo amar o outro? Porque eu não me amo. Infelizmente é a grande verdade. Por que eu não consigo perdoar o outro? Porque eu não me perdoo. Né? Eu não me perdoo nos meus erros, eu não me perdoo na minha própria vida. Então a gente precisa começar a olhar para dentro, né? Como a Ana lembrou agora mesmo, a mágoa é a má água. Então, assim, o que me faz mal? Por que eu não me perdoo? Aonde estão todos os problemas? Ok? Então, fiquem bem.